Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil ou de engenharia mecânica. Seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Na aula de hoje, vamos dimensionar o perfil duplo L agora pela norma 14762. Lembrando que o nosso perfil L ele está com uma espessura pequena, né, abaixo de 5 milímetros. Sempre que dimensionar diagonais, montantes, entreliças, totens, é normal encontrar perfis L adequados para o cálculo de dimensionamento com espessuras de 3 milímetros a 4 milímetros no máximo. Você não vai encontrar, não vai precisar, normalmente para cargas habituais, de vento, de cobertura ou de totem, espessuras acima de 5 milímetros. É muita coisa para uma diagonal, né, ou um montante. Casos excepcionais, sempre à parte. Sempre calcule, sempre dimensione. Eu estou falando de modo geral, modo habitual. Assim, por ter espessura abaixo de 5 milímetros, mesmo sendo um perfil laminado a quente, um perfil L, eu não vejo problema de calcular pela NBR 14762. Ele se adequa também e comparo com a NBR 8800 da mesma forma como fizemos na aula 7 para o perfil 1. Assim, nós vamos fechar hoje, então, nessa última aula, né, fechando as três normas do perfil duplo L também. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Tem 6 metros. Agora, pela NBR 14762, nossa aula de número 8, a diagonal em perfil duplo L, dimensionamento. Propriedades geométricas. Bem, as propriedades geométricas, no caso, para as mecânicas, né, do aço do eletrodo, são as mesmas mostradas nas aulas anteriores 4 e 6, pelas normas NB14 e NBR 8800. Assim, não vou me alongar, são as mesmas propriedades do aço. É um aço laminado a quente, é um perfil L laminado a quente. Eu sempre computo o laminado a quente, considero como um aço STM36, o nosso aço básico na praça, para aços, chapas, né, grossas. Então, pelo A36, a tensão admissível 250 megapascal e tensão última 400 megapascal. Só lembrando que você considere no seu Excel um valor de tensão admissível para o seu enrijecedor, sempre separada, em outra célula separada, para não misturar com a tensão admissível do seu aço principal. Porque as propriedades geométricas são as mesmas, nada mudou, só trazendo à tona para que você não tenha que voltar lá na aula, nas aulas 4 e 6 anteriores, você já parta dessa aula como referência para as equações que serão mostradas aqui. Apenas para o seu conforto, eu trouxe as mesmas propriedades, não vou me alongar, já falei sobre elas exaustivamente. Considerando o perfil L simples, essas são as propriedades. Lembrando que o perfil L ele tem um eixozinho a mais que o eixo Z, ele faz um ângulo com o eixo Y e tem o valor de IZ mínimo e Z máximo. É comum esse valor vir em catálogo de fabricantes. Não se preocupe como é que eu vou calcular, né, esse elemento. Lembrando que a constante de empenamento tende a zero quando você trabalha com perfis L de pequena espessura, como no nosso caso, né, e que o momento de inércia de torção, o J ou IT, dado por essa equação, e a constante de empenamento por essa outra equação. A área, aumento de inércia, módulo resistente, você encontra facilmente, montando uma planilha de Excel bem simples, você computa aos moldes da mecânica vetorial e da resistência dos materiais. Aqui mostrando as propriedades geométricas do perfil duplo L, no caso, de costas, como a gente já mostrou nas aulas 4 e 6. Vou trazer uma pequena errata em relação a ele, pois eu computei ele como sendo de costas, mas em planta baixa, na verdade, eles estão de frente um para o outro. Note que a linha tracejada pelo desenho técnico, a aba está voltada para a parte externa nesse perfil L, e a aba tracejada desse outro perfil está voltada para outra parte externa. Então, eles estão de frente um para o outro e não de costas, como eu calculei na aula 4 e na aula 6. Cheguei a mencionar isso na aula 6, e aqui eu vou trazer uma pequena errata, né, dos valores de aumento de inércia, né, e módulo resistente, raio de geração, computando ele de costas e computando ele de frente. Tudo de costas seria 1,11 centímetros a distância de centro de gravidade do perfil isolado e a sua face externa, né? Temos que somar esse valor, né, no caso, a distância total entre a face externa e a face externa dividido por 2.
para ter o valor de x. Então, x seria a distância entre o centro de gravidade de perfis, né, entre um perfil e outro perfil, que precisa ser dividido por 2. O enunciado ficou mais completo agora ficou certinho. Distância entre o centro de gravidade dos perfis isolados total e dividido por 2. É importante colocar esse dividido por 2 aqui que eu não mencionei. Eu falei, computei dividido por 2, mas eu não mencionei aqui na definição geral. Então fica essa primeira errata dividido por 2. Então seria 1,11 centímetros, seria a distância da face externa ao centro de gravidade, mais essa distância total dividido por 2. A distância total da face externa, perdão, da aba é da face externa. A outra face externa seria 30 centímetros, menos, né, duas vezes a largura, no caso dos perfis, e dividido por 2. Se você vai ter essa distância na face externa de um perfil, a face externa do outro perfil. Se você dividir por 2, aí você vai ter essa distância da face externa ao centro de gravidade no conjunto. Então, essa segunda parcela da equação vai nos dar a distância entre o centro de gravidade e a face externa desse perfil. Aí você soma ao valor de 1,11. Vai certinho, não tem erro nenhum, 12,3 centímetros. Aqui tudo bem. Com relação ao cálculo do x, nada mudou, apenas vezes 2 em relação ao perfil L simples, porque em relação ao eixo y, eles não mudam. Em relação ao eixo x, eles não mudam. Em relação ao eixo y, eles mudam porque uma hora estão de costas, outra hora estão de frente. Eles têm uma variação. O y, eu consertei aqui levemente os valores com relação à aula 6. Por favor, corrijam. Caso você tente chegar nos mesmos valores no Excel, apenas corrigir para não desmotivar você e você acabar chegando em valores diferentes e nunca chega nos meus valores. Eu corrigi por quê? Porque no meu Excel, na minha planilha de Excel, eu considero aquele valor de x como sendo livre da distância do raio de geração. A distância do centro de gravidade, perdão. A distância do centro de gravidade já tá computada em minhas equações. Então, o valor de x, resumindo, o valor de x no meu Excel, ele se refere, nesse caso, 300 milímetros menos duas vezes a largura de cada perfil sobre 2. Só isso. Então, no meu Excel, eu faço de modo diferente. Mas eu chego no mesmo valor, né? Se eu fosse computar calculando x pelo slide anterior, eu teria que só adequar todo o meu Excel para aquele valor de x direitinho. Mas só reafirmando que o valor da aula 6 está um pouquinho acima, o valor da radiação está um pouquinho acima, porque eu acabei computando com o valor de x encontrado no slide anterior, mas enquanto, na verdade, no Excel que eu utilizo já há muito tempo, no planilha que eu montei já há muito tempo, eu utilizo o x como distância a face externa de um perfil, a face externa do outro perfil, sem considerar a distância entre centro de gravidade de cada perfil isolado. Só isso. É uma pequena correçãozinha que eu peço para você apenas corrigir, peço perdão, essa correçãozinha. Por isso que é bom sempre estar atento ao que a gente faz, calculando à mão, utilizando a planilha, sempre estar atento nos valores que a gente está embutindo em nossa planilha, em nosso papel, em nossa memória de cálculo. E agora com relação de frente, aí vem a correção com relação à planta baixa, né? Eu estava devendo a vocês, na aula 6 eu mencionei, só me atentei na aula 6, que eu estava calculando com boa vontade, boa fé, mas estava calculando com os perfis de costas, mas em planta baixa eles estão de frente um para o outro. Estão 30 centímetros distantes um do outro, mas de frente um para o outro, e não de costas. Então, você vê pela planta baixa, né, o tracejado, você tem um perfil, uma aba de costas para a parte externa, outra aba de costas para a parte externa. Agora está certinho. Computando, a gente vai ter um valor de x um pouco maior e um valor de radiação maior, um momento de inércia maior, tudo maior. Vai estar agora certinho pelo projeto. Então, BW, né, seria a largura do perfil. Se parcela 300 milímetros menos duas vezes 38,1, seria essa distância interna, que é 300 milímetros total, menos duas vezes o valor de BW. Ficou mais fácil de compreender com essa correção. Eu trouxe mais coisas para você, para poder compensar. O BW menos XCG agora é diferente. A distância do XCG às extremidades desse perfil seria a largura dele, o BW, é 38,1, menos o XCG, que é da quina dele, do perfil L, no caso, ao CG1, seria 1,11. Então, pego a largura do perfil 38,1, subtraio desse XCG e vou ter essa distância do centro de gravidade do perfil isolado à extremidade da sua aba. Seria 2,7 ou 27 milímetros ou 2,7 centímetros. Soma-se ao mesmo valor, né?
já computado na aula 6 e mostrado aqui anteriormente, perfil, no caso, de frente ou de costas, o valor de x aqui, essa parcela do valor de x, ela não muda. Essa parcela que eu considero no meu Excel. Eu não, esse valor já está computado em outras equações do meu Excel. Então, eu simplifico o meu Excel para apenas computar a distância de face externa a face externa, ou de extremidade para extremidade, quando eles estão de frente um para o outro. É basicamente isso. Então, o valor de x, se eu computar ele agora um de frente para o outro, eu vou ter um valor de x um pouquinho maior, porque o XCG ele recuou para cá e recuou um pouquinho para lá. Então, é normal ter um valor de x um pouquinho maior quando eles estão de frente um para o outro, em detrimento, quando eles estão de costas um para o outro, você vai ter um valor de x um pouquinho menor. Corrigindo pelo projeto, né, apenas obtendo outros valores, no caso, para x, em relação a x, nada mudou, é apenas a duplicação da área, aumento de inércia do perfil L simples. Para o perfil, no caso, L duplo de frente, agora um para o outro, os valores de y, perdão, são esses aqui mostrados, né? Aumenta um pouquinho, aumenta o raio de geração, aumenta o módulo resistente, aumenta o momento de inércia, porque quanto maior a distância entre o centro de gravidade dos perfis, né, maior será o momento de inércia. Ou você pode computar considerando a distância de centro de gravidade dos perfis, ou a distância entre face interna entre eles, mas desde que você já considere o centro de gravidade ao longo das equações. Assim que eu faço. Então, no meu dia a dia, eu não preciso verificar o centro de gravidade. Eu computo só a distância entre eles, o valor de x, considerando a distância entre face externa e face externa, ou entre extremidade e extremidade, e o Excel me gera o restante para mim. Eu não me preocupo com o centro de gravidade. Ele já está computado e embutido. Essa parte não me lembrava. Então, peço perdão, então eu corrigi. Perfil de costas e perfil de frente, que você, caso você venha tentar de fazer no Excel, você agora tem os valores para você servir de referência, lhe servir de referência e não desmotivá-lo nessa empreitada de você montar sua planilhazinha, né, o seu uso fruto no dia a dia. Então, aqui um cálculo simplificado, né, de livros antigos, que é um valor simplificado, aproximado, e ele serve de referência, muito boa referência. Uma diferença de menos 5%. Por isso que eu coloquei aqui aproximado. Pelos valores que eu tenho encontrado até hoje, a diferença é muito mínima. Então, você pode calcular o raio de geração em relação ao eixo x e o eixo y para perfis duplo L de abas iguais, né, do seguinte modo. A geração em torno do eixo x seria 0,31 vezes, no caso, a altura do perfil. Chama assim, a aba, a dimensão dessa aba. Não tem altura e largura, as abas são iguais. Em relação a essa aba vertical, seria 0,31 vezes o H. Você tem o raio de geração do conjunto do perfil duplo. É um valor simplificado, aproximado. Ele não tira, né, no caso, ele não substitui. Né, no caso, a sua planilha em Excel tem que ter sua planilha em Excel para poder calcular um catálogo. Catálogo você não encontra esse valor para perfil duplo L. Então você calcula a sua planilha e utiliza esse valor para poder comparar. Ele tem que ficar próximo. E em relação ao eixo Y, que é bem chatinho também de calcular, você encontra 0,22 vezes B, que é a distância total, seria o nosso 300 milímetros nesse caso. Se eu multiplicar 0,22 vezes 300 milímetros, como no nosso caso do projeto, verifique lá o raio de geração que eu obtive e você vai ver que está bem próximo. Lembre-se que aqui é de costas, né? De frente eu não tenho esse valor simplificado, não consegui obter, mas pelo menos de costas de alguma coisa. É muito utilizado de costas em treliços de cobertura. É muito comum utilizar perfil U aqui no meio entre eles e os perfis, no caso L, de costas um para o outro. É muito comum. Aqui fica o valor simplificado, né, para você não ficar muito longe e não chegar num valor surreal, um valor muito errado em sua planilha de cálculo. Sempre esteja desconfiando do que você faz. É isso, é a nossa responsabilidade como engenheiro calculista é essa. Sempre estar desconfiando de nós mesmos no dia a dia para poder entregar um valor, um resultado é, mais propício, mais confiante, mais sólido para o cliente. Só lembrando, raiz quadrada, momento de inércia pela área, você encontra raio de geração. Né? E no caso, e o módulo resistente, você encontra computando momento de inércia pelo centroide. O centroide de um perfil L simples, isolado, é cerca de um terço da sua aba, né? Um terço da sua aba B1 ou B2, o centroide em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y, a distância do centroide, no caso, a quina, ou a face externa do perfil. Seria em torno de um terço.
mas compute os valores direitinho, trouxe apenas as equações de radiogeração e módulo resistente, porque uma vez com radiogeração duplo, você substitui aqui e encontra o momento de inércia. Suposto momento de inércia, você substitui aqui, tem o centroide, você encontra o módulo resistente. Flambagem global. Agora, voltando para o nosso cálculo, pela norma, né? No caso, é a mesma coisa, para treliças, sempre K igual a 1 para X e para Y, quando tem elementos travados em cada ponto, como elementos diagonais, montantes e banzos. Índice de flambagem é o velho índice de flambagem, nada mudou. O lambda, ele é dimensional. O K, coeficiente de flambagem. O L, pode chamar de LB, B vem de bracing, né? Travamento. E o R ou o I, tanto faz chamar R ou I, é o raio de geração. É muito importante você ter conhecimento dessas propriedades. E o que que essa propriedade traz de ganho e de perda quando ela é maior ou menor para cada perfil. Não deixe esses valores da resistência dos materiais, da mecânica vetorial, ficar para trás. Sempre mantenha atualizado. Volte, revise lá o livro do Beard e Johnson, né, novamente. Não deixe, fique para trás esses conceitos valiosos da engenharia. Um bom engenheiro ou engenheira sempre afinado com a resistência dos materiais. O comprimento destravado LB é 58 centímetros pela nossa treliça, como visto na aula 2, o K igual a 1, e o raio de geração para o perfil simples, o L simples. Lembre-se que eu calculo como se fosse o L simples, perfil simples, então eu divido a carga solicitante por 2 na hora de comparar. Raio de geração 1,16 para X e para Y. Substituindo as equações, o comprimento destravado é igual, o raio de geração é igual, mas sempre compute para um e para o outro. Pois se você travar em uma direção e não na outra, você está com as equações separadas, já tá arrumadinho no seu Excel, não tem problema. Só lembrando que o limite de índice de flambagem, o limite para elementos de travamento, como diagonais e montantes, não é 200, é 140. Nesse caso de utilizar peças múltiplas, né? Banzos, perfil duplo U, diagonais e montantes, perfis duplo L. No caso, os elementos secundários, que são montantes diagonais, o limite é 140. O banzo continua sendo 200. Está abaixo, satisfaz, então o cálculo pode ser continuado. Compare nesses valores com os valores de inflamagem encontrados no perfil U, isso é para efeito de comparação, e você vê como que eles variam de um perfil mais acentuado, mais encorpado, para um perfil mais simples, como um perfil L. Força axial, agora para a NBR 14762, vai ser mais simplificado com relação do que em relação ao banzo. O banzo calcula NX, NY, NZ. Para diagonal e montante, calcula só o NX e o NY. O NX é π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade, que é 205 mil megapascal, vezes o momento de inércia em torno do eixo X. O Lx é o comprimento destravado, que é x sempre igual a 1. Lembre-se que isso aqui, o conjunto da multiplicação é ao quadrado no denominador, né? Com 50 centímetros, nosso comprimento destravado, ou distância entre pontos de contenção lateral, da diagonal, o módulo de elasticidade tem megapascal, dividido por 10 e transforma em quilonewtons por centímetro quadrado. O momento de inércia em relação a x é centímetros a quarto. Cuidado com as unidades. N é x, 274,36 kN. O NY é idêntico ao NX, nada mudou. O LBY é igual ao LBX. O momento de inércia ele é de 4,57, é igual ao momento de inércia em relação ao eixo X. É um perfil de abas iguais. Se fossem abas desiguais, cuidado, o Y seria diferente do IX. Nesse caso, não é, porque as abas são iguais. É um perfil L simples de abas iguais. É o mesmo NY de 274,87 kN. O índice de Peters reduzido seria o lambda zero. Vai ser igual ao valor de Q vezes, seria, caso a seção seja compacta, como no nosso caso, Q maiúsculo igual a 1. A área bruta, tensão admissível, o NE. O NE, para diagonais e montantes, eu utilizo o menor valor entre NX e o NEY. No caso, são iguais. Então, só botei aqui menor valor, só para não ficarmos desacostumados. Mas os dois são os menores valores, os dois são os maiores valores, são iguais. Então, se obtém o menor valor dentre NX e NY, computa na equação o menor valor dentre eles, né? A área bruta do perfil L simples, a tensão admissível do aço ASTM-36. E o Q, lembrando fortemente, o Q é igual a 1, deveria ter trazido com uma cor diferente para reforçar, ele é igual a 1 porque, só porque a seção é compacta.
Caso essa seção do perfil L seja não compacta, o Q tem que ser calculado. Aí vai encontrar um valor de Q um pouquinho reduzido, 0,90 e pouco, pela norma NBR 14762. E o valor de lambda zero igual a 0,56. Quanto menor o valor de lambda em SBOTs, né, maior a resistência no final do perfil. E o valor de x, você entra com o valor de lambda zero igual a 0,56. Ele é menor que 1,5? É. Então você utiliza essa equação 0,658 elevado no seu calculadora. Abre parênteses, 0,56 ao quadrado, fecha parênteses. Aí você vai obter um valor de 0,88. Ele tem que ser menor ou igual ao teto limite, que é igual a 3. Normalmente é 0, alguma coisa, no máximo 1, alguma coisa. Não chega a ultrapassar 3 em cálculos rotineiros, cargas normais do dia a dia. Caso fosse maior que 1,5, a equação seria essa outra, onde o lambda zero iria para o denominador e continuando ao quadrado. E a força de compressão, considerando a flambagem distorcional, se dada por essa equação, onde temos o valor de N maiúsculo, que se refere ao esforço axial, ou esforço normal, o R resistente, D é simples de cálculo, ou seja, já está ponderado, já tem um coeficiente de ponderação nessa equação, vírgula C, C é compressão. O X pela letra grega foi encontrado no slide anterior, que é um coeficiente de redução, né, de carga com relação à flambagem. O AF, a área efetiva, e a simples tensão admissível ou de escoamento. Lembre-se que a tensão de escoamento em megapascal se divide por 10 e encontra em quilonewtons por centímetro quadrado. Multiplica pela área de centímetros quadrados, a área do perfil L, e 0,88 é o fator de redução de resistência treinada à flambagem, no caso do perfil. Gama é igual a 1,20 para essa equação. Cuidado, não é igual a 1,10. O NRDC é igual a 62,7 kN. Então, por fim, considerando o esforço resistente em relação ao eixo x em relação ao eixo y, encontramos o valor de esforço normal resistente de cálculo igual a 62,7 kN. Como esse valor ele é bem próximo, né, da NBR 14 de 84 e NBR 8800 de 2008, então está válido. É bom computar pelas três normas para você ter uma margem de referência, ter uma referência, uma base de cálculo. É muito bom você estar. Quanto mais cálculos de normas aplicadas ao mesmo caso, ao mesmo tipo de perfil, né, mais seguro você fica com relação ao cálculo. E é normal, mais uma vez, pela norma própria de perfis laminados a quente, como NBR 8800, de valores de resistência maiores do que aqueles obtidos pela norma 12762, própria para alimentos formados a frio, são mais delicados, têm um tempo curado maior, tem a questão da largura efetiva, dimensão efetiva e assim por diante. O esforço solicitante normal de compressão, já obtido, né, na aula 2, o esforço nominal foi de 8,898 kN para diagonais e montantes. Esse foi o esforço máximo. A gente multiplicou por 1,5 para encontrar o esforço ponderado. E, ao final das contas, o nosso valor de esforço resistente para a NBR 14762, ele supera o esforço ponderado solicitante. Então, nosso dimensionamento satisfez. E, por fim, a força axial de tração, resistente de cálculo pela NBR 14762, é dado por essa equação bem simples, bem simplória, né, lá dos primórdios da metálica, né, digamos assim. Então, você multiplica a sua área bruta pela tensão admissível e divide pelo coeficiente de ponderação, isso é 1,10, né, por se tratar de um esforço resistente, no caso ponderado de cálculo, D minúsculo, está aqui presente de novo. Esse é o esforço ponderado, o esforço de cálculo, esforço resistente ponderado, ou esforço resistente de cálculo de tração, é igual a 77,73 kN. Ele é superior ao nosso esforço axial, no caso solicitante de cálculo, né, de compressão e no caso de tração. A tração considera igual a compressão. Em termos de diagonal e montante, eu obtenho o maior valor de tração ou maior valor de compressão igualo. O efeito diagonal é montante, apenas troco o sinal e um vira tração, outro compressão. Eu não fico tratando, invertendo o esforço da treliça para obter qual maior tração ou compressão. Como os valores podem se inverter, no caso de sucção, sob pressão, eu utilizo o maior valor em módulo para tração, no caso, em compressão, como visto nos slides anteriores para compressão, é o mesmo valor ponderado. Esse valor foi obtido na aula 2, o esforço nominal, a gente só obteve o valor aqui ponderado ao multiplicar por 1,5.
E muito obrigado por mais uma vez me prestigiar em mais essa aula. Procurei trazer, finalizei, né, cumpri a minha promessa com relação a ti, em trazer o dimensionamento do perfil L, né, duplo, em relação às propriedades geométricas. Calculei o perfil L como isolado, no caso, e comparei com os valores obtidos pelas normas, no caso, NB14 de 84, NBR 8800 de 2008 e NBR, no caso, 12762. Então, fechamos esse trio, né, essa trilogia de normas, especialmente para ti, para lhe preparar para calcular perfis formados a frio ou formados a quente, laminados a quente. Aqui meus livros pela editora Oficina de Textos, caso você deseje adquirir ou necessite adquirir em sua vida profissional, livro de metálicas e o livro de pavimentos lançado esse ano, né, para o seu gosto, o seu deleite, o seu prazer, né, em sua vida profissional, e que ela lhe ajudem bastante em sua carreira, em sua formação enquanto aluno e ou profissional. Muito obrigado e até a próxima.